Antes que o homem conhecesse o pecado, antes mesmo que o tempo tivesse um começo visível, uma guerra silenciosa começou no céu. Lúcifer, um nome que ecoa temor, mistério e rebelião. Mas quem foi ele antes da queda? Por que um ser criado em perfeição ousou desafiar o próprio Criador? Esta não é apenas uma história sobre desobediência. É o relato de uma tragédia cósmica, um conflito que moldou o destino do universo. A Bíblia não revela todos os detalhes em uma única passagem, mas fragmentos espalhados pelas Escrituras nos permitem montar um quebra-cabeça impressionante. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos além da superfície, vasculhar os céus e os bastidores da eternidade para entender como a luz mais brilhante se tornou a sombra mais profunda. Neste vídeo, vamos seguir os passos daquele que um dia andou entre as pedras de fogo. Foi ungido com glória e terminou como o adversário da luz. Uma história que não é apenas sobre o passado, mas que continua influenciando nosso presente. Se essa história te intriga, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa jornada pelos bastidores do céu. Lúcifer não foi criado como um ser maligno. Pelo contrário, ele foi formado pelas mãos do próprio Deus como um dos seres mais gloriosos do céu. Em Ezequiel 28, encontramos uma descrição impressionante. Ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Um querubim ungido posto sobre o Monte Santo de Deus, que andava entre as pedras de fogo. Imagine um ser adornado com pedras preciosas, refletindo a glória divina, resplandecente entre os anjos. Sua missão? Estar diante do trono do Altíssimo como guardião da presença de Deus. Ele tinha acesso aos lugares mais sagrados e era dotado de uma beleza incomparável. Lúcifer era mais do que um anjo. Era um símbolo da perfeição criada. Mas com todo esse esplendor, algo começou a se mover dentro dele. Um sentimento silencioso, quase imperceptível no início. Orgulho. E foi esse orgulho, nascido no coração de um ser perfeito, que plantou a semente da rebelião. É difícil imaginar como um anjo tão próximo de Deus pôde se perder. Mas essa história nos ensina que até os mais elevados podem cair, quando se esquecem de quem os exaltou. Já compartilhe este vídeo com alguém que ama estudar as Escrituras. E se ainda não se inscreveu, agora é um bom momento. Foi no coração de Lúcifer que nasceu o primeiro pecado do universo. Não um ato visível, não uma transgressão física, mas um pensamento, um desejo, uma ambição silenciosa que cresceu até se tornar uma rebelião contra o próprio Criador. Isaías 14 nos revela suas intenções ocultas. Subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não queria apenas glória. Ele queria o lugar de Deus. Queria ser adorado, exaltado, soberano. Aquilo que era para ser reflexo da glória divina se tornou um espelho que buscava sua própria imagem. Esse orgulho corrompeu sua sabedoria, encheu seu coração de violência. Ele já não era mais o querubim fiel, mas um usurpador em potencial. Um ser que usava sua beleza como armadura e sua influência como arma. E o mais chocante, ele não caiu sozinho. Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a seguirem seu caminho. Uma legião de seres celestiais foi seduzida por suas palavras, enganada por sua aparência e arrastada para a escuridão junto com ele. A rebelião não começou com gritos ou espadas, mas com orgulho silencioso. Com um coração que se esqueceu do Criador e se apaixonou por si mesmo. Está gostando do conteúdo? Comente aqui embaixo. Você acredita que o orgulho ainda é uma das maiores armadilhas espirituais do nosso tempo? A rebelião de Lúcifer não ficou em silêncio por muito tempo. Aquilo que começou como um desejo oculto se transformou em confronto aberto. A Bíblia, em Apocalipse 12, nos revela um cenário extraordinário. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Sim, houve guerra no céu. Não uma guerra como as que conhecemos na terra, mas um conflito de autoridade, lealdade e verdade. De um lado, Miguel, o príncipe celestial,
representando a justiça, a fidelidade e a ordem divina. Do outro, Lúcifer, agora chamado de dragão, em total oposição ao trono de Deus, liderando anjos caídos em uma tentativa de tomar o controle. O céu, lugar de paz e perfeição, tornou-se campo de batalha. A criação assistia perplexa à primeira grande divisão do cosmos, e então veio a sentença. Lúcifer foi expulso, jogado fora da presença de Deus, lançado para longe da luz que um dia refletiu. Aquele que brilhava no céu agora caía como raio, e com ele seus seguidores. Mas o conflito não terminou ali. A batalha se transferiu para outro palco, a Terra. E nós nos tornamos parte dessa história. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita para curtir e compartilhar. Alguém precisa ouvir isso hoje. Expulso do céu, Lúcifer não desistiu. Sua derrota diante de Miguel e dos anjos fiéis não foi o fim, mas o início de uma nova estratégia. Se ele não podia mais alcançar o trono de Deus, ele tentaria algo diferente: ferir o coração do Criador, atingindo o que ele mais ama, a humanidade. Foi no Éden que essa nova fase começou. Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus. Eram inocentes, livres e rodeados de perfeição. Mas ali, entre as árvores do jardim, Lúcifer se escondeu, agora disfarçado em forma de serpente, e lançou sua arma mais poderosa, a mentira. Ele não usou força, usou dúvida. Insinuou que Deus estava escondendo algo, que o homem poderia ser como Deus. E pela primeira vez, o ser humano deu ouvidos à voz da serpente. O pecado entrou no mundo. A criação foi manchada. A comunhão foi quebrada. E desde então, a terra se tornou o campo de batalha entre luz e trevas, entre a verdade de Deus e os enganos de Lúcifer. Mas o que isso revela? Que mesmo fora do céu, Lúcifer continua agindo. Ele é astuto, estratégico e persistente. E mais do que tudo, conhece bem a natureza humana. Seu alvo não é apenas destruir, é desviar, confundir, enfraquecer a fé dos que andam com Deus. Não subestime o inimigo, mas também não tema. Nos próximos capítulos vamos entender como enfrentá-lo e por que ele já está derrotado. Ao longo da Bíblia, Lúcifer aparece com diferentes nomes e títulos. Cada um deles revela uma faceta de sua atuação no mundo e nos ajuda a entender melhor como ele opera. Esses nomes não são apenas simbólicos. Eles revelam caráter, intenção e missão. Ele é chamado de Satanás, que significa adversário, um inimigo direto de Deus, dos seus propósitos e do seu povo. Ele também é chamado de Diabo, que significa acusador, pois vive para apontar falhas, acusar os justos e gerar condenação. Em outros textos, é descrito como a antiga serpente, nos lembrando do engano no Éden. Também é o príncipe deste mundo, sinalizando sua influência sobre sistemas, ideologias e estruturas que se opõem a Deus. E ainda, o Deus deste século, aquele que cega o entendimento dos que não creem, como Paulo escreveu aos Coríntios. Não é por acaso que ele assume muitas máscaras. Pode parecer luz, sabedoria ou até espiritualidade, mas por trás da aparência há engano. Ele sabe adaptar sua aparência às épocas, às culturas e até às religiões. Seu objetivo é sempre o mesmo: afastar o homem de Deus e manter a humanidade em trevas. Ao conhecer seus nomes e disfarces, estamos um passo mais próximos de não sermos enganados. Apesar de todo o poder e influência de Lúcifer, seu destino já está selado. Ele não é um rival à altura de Deus. Nunca foi. Desde o início, sua derrota estava decretada. E foi na cruz que essa sentença começou a ser cumprida de forma visível. Jesus, ao morrer e ressuscitar, não apenas pagou o preço pelos pecados da humanidade. Ele também desarmou as forças espirituais do mal. Colossenses 2,15 declara que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz não foi um fracasso, nem foi uma vitória absoluta. Ali, o plano de redenção venceu o plano de rebelião. Lúcifer perdeu o controle que buscava sobre a humanidade. A partir da cruz, todo aquele que crê tem poder para resistir ao mal,
vencer a tentação e viver em liberdade. A vitória de Cristo é definitiva e irreversível. Mas a história ainda não terminou. O livro de Apocalipse nos mostra que Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, será lançado no lago de fogo. Não haverá mais espaço para ele na criação. Seu fim será completo, eterno e justo. Até lá ele ainda atua, mas como um inimigo condenado. Ele age com fúria porque sabe que lhe resta pouco tempo. Se você crê na vitória de Cristo, escreva nos comentários: a cruz venceu. Vamos espalhar essa verdade. Mesmo derrotado espiritualmente, Lúcifer ainda atua de forma intensa no mundo. Ele sabe que seu tempo está se esgotando, por isso trabalha com pressa, astúcia e disfarces. Ele já não se apresenta como uma serpente ou um dragão, mas se esconde atrás de ideias, comportamentos, sistemas e até espiritualidades falsas. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo alerta que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não tenta apenas com o mal evidente, mas com aquilo que parece bom, nobre, até religioso. Ele inspira confusão, promove divisões, incentiva rebeliões sutis contra a verdade. Tudo em nome da liberdade, do progresso ou da autenticidade. Vemos sua influência em culturas que rejeitam a Deus, em filosofias que negam o pecado, em entretenimentos que zombam da fé. Ele se infiltra nas estruturas sociais, políticas e até religiosas, distorcendo valores, minando princípios e banalizando o sagrado. Mas sua atuação não é invencível. Os que andam com Deus têm discernimento. Podem enxergar além da aparência. Podem resistir, firmes na fé, porque o Espírito Santo revela a verdade. A maior estratégia de Lúcifer hoje é fazer com que o mundo pense que ele não existe, ou que é irrelevante. Mas ignorar sua presença é dar-lhe espaço. Reconhecê-la com sabedoria é o primeiro passo para vencê-lo. Em um mundo onde o engano de Lúcifer se disfarça com facilidade, como podemos resistir? A resposta está na palavra de Deus. Não com força humana, mas com discernimento espiritual, vigilância constante e intimidade com o Pai. Efésios 6 nos ensina sobre a armadura de Deus. Não é simbólica, é real e necessária. A verdade é o nosso cinto, a justiça é nossa couraça. O Evangelho da Paz é o calçado que nos mantém firmes. A fé é o escudo contra os dardos inflamados do inimigo. A salvação é o capacete e a palavra de Deus é a espada. Com ela, enfrentamos não apenas tentações, mas confusões, mentiras e dúvidas plantadas pelo inimigo. Lúcifer sabe que o cristão distraído é vulnerável. Por isso ele tenta minar nossa fé, enfraquecer nossa oração, nos ocupar com aquilo que parece urgente, mas nos afasta do essencial. Por isso, vigie, ore, alimente-se da palavra. Não se contente com uma fé superficial. Ela não resiste aos ataques profundos. Conheça o caráter de Deus, confie em sua justiça e nunca lute sozinho. A força do cristão está na comunhão com o corpo e na dependência do Espírito Santo. Lutar contra Lúcifer não é se desesperar diante dele. É permanecer firme diante de Deus, porque quem está em Cristo já tem a vitória garantida. A história de Lúcifer não termina no presente. Ela tem um fim, e esse fim já foi escrito por Deus. Em Apocalipse 20, lemos sobre o destino final do inimigo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. A justiça será completa, a rebelião será silenciada, o mal será totalmente eliminado. Lúcifer, que tanto se exaltou, será humilhado eternamente. Sua derrota não é simbólica, é definitiva, irreversível, absoluta. E mais, quando isso acontecer, Deus fará novas todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra, sem dor, sem lágrimas, sem tentação, sem presença do mal. Um lar eterno para todos os que permaneceram fiéis, para os que creram, resistiram e caminharam com Deus, mesmo em meio às batalhas. Essa é a verdadeira esperança. O mal não terá a última palavra. A história do universo não terminará com trevas, mas com luz. Não com medo, mas com paz.
Lúcifer tentou usurpar o trono, mas Deus reina soberano. Tentou dividir o céu, mas será lançado fora da criação. Tentou destruir a humanidade, mas foi vencido por um homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, cabe a nós escolher de que lado estaremos, porque o conflito ainda está em curso, mas o fim já está decidido. Se esse vídeo tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que edificam vidas. E não pare por aqui. Se você quer continuar nessa jornada de fé e revelação bíblica, assista agora ao vídeo. A história de Moisés do Egito ao Monte Sinai. É uma das histórias mais poderosas da Bíblia e está te esperando aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que a luz sempre guie o seu caminho.